Olá, bom dia. Está no ar mais um RPTV Esportes, dando sequência aqui na programação da RPTV. No programa de hoje, nós vamos mostrar todos os gols aqui da terceira rodada do Campeonato Brasileiro, trazer as principais notícias e informações sobre essa terceira rodada, os jogos, como que foi cada jogo. Nós vamos falar também da despedida do mago Andreas Iniesta, que encerra a sua brilhante trajetória no clube catalão, no Barcelona. Nós vamos falar aqui também sobre essa despedida e tem também Série B. A Ponte Preta perdeu uma oportunidade de ouro de ganhar em casa, jogando diante da sua torcida, acabou perdendo e você vai ver o gol aqui daqui a pouquinho. E comigo nos estúdios para comentar tudo que aconteceu neste final de semana está ele, o Barbosa. Seja muito bem-vindo, Barbosa, bom dia. Bom dia, Wellington, bom dia aí, ouvintes do RPTV. Mais uma vez aí, satisfação em ter aqui, estar aqui para comentar essa rodada aí que foi meio surpreendente para alguns clubes, né? Você achou que teve algumas surpresas nessa rodada? Eu acho. Eu acho. Vamos lá, vamos durante o programa aí a gente vai ver o porquê, né? Nós vamos trazer aqui os gols dessa rodada. Nosso time hoje aqui de comentaristas que está semi-desfalcado, né? Fofão acho que pediu folga. Mas ele vai estar com a gente aqui essa semana ainda, provavelmente, comentando o que de melhor aconteceu no meio da rodada. Nós vamos começar falando da despedida do Andreas Iniesta, o mago do Barcelona, grande jogador, um dos maiores aí das últimas décadas. Ele encerrou a sua carreira no jogo de ontem contra o La Coruña, onde o Barcelona sagrou-se campeão do campeonato espanhol pela 25ª vez e deu fim à sua carreira. Nós vamos reprisar alguns lances dessa carreira brilhante do Andreas Iniesta, que desde muito jovem, né, Barbosa, nas cancheiras do Barcelona, já era tido como uma grande promessa. Chegou ao Barcelona com 12 anos de idade e confirmou-se como um grande nome do futebol mundial, autor do gol do título da Copa do Mundo pela Espanha. Realmente um jogador brilhante, né, Barbosa? É diferenciado, né? Não é à toa que é conhecido como um mago aí. Eu vou te falar uma coisa, Wellington, vai fazer falta para o futebol mundial, porque técnico, tático, cadencia o jogo anda conforme ele conduz, ele vê a partida de uma certa forma, vamos segurar, vamos para cima. Maestro, ele infelizmente chegou a hora dele se afastar e é lamentável para o esporte aí. Ô Barbosa, nós poderíamos dizer que Andreas Iniesta é um dos melhores da posição de todos os tempos? Olha, Wellington, vou te falar uma coisa, sem dúvida nenhuma. Não sei te falar de outro. Não sei te falar de outro, sem demagogia nenhuma. Então, não tem. Hoje não tem. O Pepe Guardiola deu uma declaração falando sobre o fim da carreira do Iniesta, e é bom deixar claro que o Andreas Iniesta ele não está se despedindo do futebol, ele está de saída do Barcelona, ele não vai renovar o seu contrato para a próxima temporada, provavelmente ele vai para a China, como ele mesmo disse na sua última coletiva, ele jamais jogaria contra o Barcelona, então ou ele vai para os Estados Unidos ou vai para a China, é muito provável que vá para um clube chinês, né, que lá paga melhor, né, Barbosa? Né, o cara vai, agora vamos dizer assim, ele vai curtir, né, financeiramente, vai dar aquela colaboração, vamos dizer assim, no futebol chinês. Né? E ele usou, o Barbosa, daquela primícia de sair por cima, né? Ele que já estava começando a vir numa... Ele tem 33 anos, podemos dizer que ele não vem numa decadência, né? Mas provavelmente daqui para frente ele já não teria as mesmas atuações de temporadas atrás. Então ele optou em já encerrar sua carreira pelo Barcelona com 33 anos, né? Que eu falei várias vezes já que a idade infelizmente pesa. A idade pesa, mas eu vou te falar, é um cara que ele se preparou, ele se cuidava, entendeu? Ele se cuidava, mas eu acho que ele tem futebol pelo menos uns 2, 3 anos aí, se ele quiser, hein? Tem muita categoria, né? Muito, é diferenciado, né? Diferenciado e infelizmente o Barcelona perdeu muito. Quem perde ao futebol mundial de uma certa forma, mas torcemos para que venham outros Andreas Iniestas, outro Hernan Xavi, outros grandes jogadores para abrilhantar o futebol mundial. Nós vamos falar agora da Série B. A equipe da Ponte Preta perdeu uma grande oportunidade jogando em casa, Barbosa. Diante da sua torcida, perdeu em casa. Não sei o que acontece com a Ponte. Sinceramente, sai fora, ganha ou empata, que é um grande resultado também.
Não é só a vitória que se dá um salto na classificação, mas precisava, ela tinha por obrigação ganhar em casa e perdeu. Perdeu uma grande chance aí, está em 13º. Guarani está até antes dele, né? Até antes da Ponte, está no 12º. É uma judiação. Eles, não sei o que aconteceu, mas precisaria ter ganhado. Nós estamos vendo aí o único gol da partida marcado pela equipe do Londrina e a Ponte Preta, que agora está ali na 13ª colocação. Está ainda abaixo do Guarani, que ocupa a 12ª, mas Brasileirão, campeonato longo, tem que sempre fazer o dever de casa, né, Barbosa? Ah, tem que fazer, né? Tem que fazer. É que nem eu particularmente costumo dizer, um time, ele tem que ter a obrigação da primícia de empatar fora, fazer um resultado fora, mesmo empatando, e ganhar em casa. Se ele faz isso daí 3, 4 jogos, cara, vai lá em cima. Na tabela ele dá uma subida ao monstro. Então, infelizmente, perder em casa, isso aí é obrigatoriedade da Ponte ter ganhado. Não só ela, como qualquer time que joga em casa. A Ponte Preta, agora que vai dar sequência ao Campeonato Brasileiro da Série B. E o próximo jogo da Ponte Preta é o derby contra o Guarani, no sábado, dia 5/5. O jogo vai ser no Brinco de Ouro. Aí é decisivo, eu né, vou te Barbosa? falar. Aí é decisivo. Olha na tabela hoje. Guarani 12º é o 13º. Assim, vamos se dizer, a gente olhando, se for ver bem pela tabela, tá arriscado a Ponte até perder pro Guarani. E eu não duvido não, eu não vou falar resultado não, mas fica de olho aberto aí que de repente a Ponte toma um sacode. E fazia tempo que a gente não tinha o derby campineiro, né? A cidade tá naquele clima vai ser jogo vai tão ser um esperado, derby né? bem recheado aí de emoções, né, vamos dizer assim. Boa sorte às duas equipes campineiras que vão a campo no próximo sábado, dia 5, pelo Brasileirão da Série B, buscando uma melhor continuidade no campeonato. Né, Barbosa? A Série B, às vezes, é complicado, Wellington, porque você vê, é um time que perde em casa, tem obrigatoriedade de ganhar, não ganha, vai para fora, ganha. O Guarani, que vem numa ascendente aí, ó, do campeonato anterior. Não tem o que explicar, não tem como falar, é complicado. Futebol é aquilo que a gente vem comentando sempre, é uma caixinha de surpresa. Exatamente. E agora nós vamos sair da Série B, vamos subir para a Série A. Nós tivemos rodada nesse final de semana. E Barbosa, mais uma vez o tema desse final de semana do Brasileirão da Série A foi a arbitragem, né? Tivemos muita polêmica em alguns jogos do Brasileirão, novamente envolvendo a equipe do Corinthians e também a equipe do Palmeiras. Antes de nós chegarmos nesses dois pontos que nós vamos comentar daqui a pouquinho sobre essa polêmica, nós vamos passar os gols de sábado entre a equipe do Botafogo e Grêmio. O Botafogo conseguiu uma importante vitória jogando em casa contra a equipe reserva do Grêmio. O Renato Gaúcho está fazendo aquele rodízio, né? Descansando alguns jogadores em função do número de competições, né? O Elton, o Renato Gaúcho, ele tá sendo assim de surpreendente como treinador. Só que esse jogo que o Grêmio perdeu pro Botafogo não me surpreende, não. Até mesmo porque, que nem você acabou de citar aí agora, entrou com um time que não tem entrosamento, que não vem jogando, é um time que está, vamos dizer assim, em fase de teste, porque os jogadores, né, têm que descansar. O que é? O calendário. Esse calendário do futebol brasileiro nosso aí é complicado. Agora imagina você, os times estão disputando Brasileirão, Copa do Brasil. É complicado. O jogador sente. E muitos têm a Libertadores também, a Libertadores, né? exato. Copa do Brasil e Brasileirão. Agora, que nem você vê o Wagner, do Corinthians. Fagner. Ele sentiu. Se lesionou ontem. Por quê? Cansaço muscular. Mas esse jogo aí do Botafogo em cima esse resultado do Botafogo em cima do Grêmio, pra mim é normal. E nesse jogo, o Barbosa, o técnico Alberto Valentim, após o jogo da coletiva de imprensa, ele ficou muito bravo com um repórter que enfatizou muito a questão do Grêmio ter jogado com a equipe reserva, né? E eu ouvi a coletiva e realmente a forma como o repórter pergunta dá muito a entender que o Botafogo só ganhou porque era o time B do Grêmio, né?
E no meu ponto de vista, o Botafogo é um time que está muito bem treinado, muito bem encaixado. O Alberto até na coletiva ele se exaltou um pouco, ele ficou um pouco nervoso, porque realmente dá a entender que o repórter insinua que o Botafogo ganhou porque era o time B do Grêmio, não era o time titular que foi campeão da Copa, da Libertadores no ano passado. Mas no meu ponto de vista, o Botafogo está muito bem treinado, muito bem encaixado. Né? Tá, o Botafogo não é uma equipe assim, vamos dizer assim, inferior não ao Grêmio. Isso aí, com razão, o técnico ficou muito bravo, porque ele quis, assim, de uma certa forma, desrespeitou, né? O trabalho do técnico do Botafogo, desrespeitou os atletas, os profissionais. Então, acho que ele foi infeliz na colocação, o repórter. Então, por isso que o técnico do Botafogo ficou meio puto da vida aí. Outro time carioca que foi a campo pelo Campeonato Brasileiro nessa terceira rodada foi o Flamengo, jogando sob muita pressão da sua torcida após um péssimo resultado fora de casa na Colômbia. É péssimo resultado pelas circunstâncias, né? Empatou em casa, depois empatou fora, acabou não sendo uma boa sequência. Foi até o Ceará enfrentar a equipe do Ceará, Barbosa, e conseguiu aquela vitória de alívio, né? Porque um peso das costas. Nós estamos vendo aí os gols. Primeiro marcado pelo Vinícius Júnior. Barbosa, Vinícius Júnior, é esse craque todo que o pessoal fala? Cara, eu vou te falar uma coisa. Hoje, pro Flamengo, ele é. Ele é, não vou desmerecer, não. Na minha opinião, tá? Mas eu acho que também não é tudo isso daí que... todos os milhões pagos pelo Real Madrid? Na minha opinião, não. Não. Haja vista que o Militão... Estão soprando aí que o... Pô, me esqueci agora. O Bayer Leverkusen está interessado nele, no Militão. E aí? Quanto vale o Militão hoje? O Leverkusen que levou o Paulinho do Vasco, que Exato. É uma outra joia também. Que entendeu? O moleque de 17 anos arrebentando... O Militão tem 20. E aí? Os caras já cresceu o olho e parece que está tendo essa negociação. Não sei se o São Paulo vai liberar ou não. Mas voltando ao Flamengo... chegaram lá no Ceará, foram recebidos com pipoca, e o Diego parece que foi quase agredido, fez o gol e correu pra galera. E aí? Agora normalizou a situação? Acabou a bronca da torcida? Acabou não. A crise. A crise vai começar agora, se no próximo jogo perder. Nós estamos vendo aí, tem o outro gol ainda do Diego, é de cabeça, e ele sai em disparada pra torcida... Ele abraça os torcedores, ele foi o jogador mais criticado na chegada ao Ceará. A torcida cobrando muito ele, um melhor rendimento. E na hora do gol ele extravasou toda... a resposta, né? Mas eu senti reverenciando a torcida. Mas eu senti muita verdade, porque às vezes muitos podem falar uma atitude, entre aspas, política, para ficar bem com a torcida, para fazer aquele meio de campo. Mas eu senti muita verdade nessa comemoração dele, né? Porque o jogador está pressionado ali, um monte de coisa passando pela cabeça, e quando ele fez aquele gol, ele foi para a torcida. Eu senti que realmente foi algo sincero da parte do Diego. Não é verdade. Se você puxar aí na memória aí, São Paulo e Santos, quando ele estava no Santos, ele foi comemorar o gol em cima do símbolo do São Paulo. E o Simplício foi para cima dele você está maluco? Comemorar o gol em cima do emblema do São Paulo, você está maluco? Aí, mas ele é verdadeiro, ele foi mesmo porque tinha que ir, não é fazendo graça não. Agora, vamos ver até onde vai manter, né? Essa regularidade, essa vitória, se vão continuar. Alguém deve ter falado alguma coisa para os atletas. Você acha que a pressão da torcida foi importante? Porque, por um lado, é desnecessário, né? Os jogadores foram... Principalmente quando se vai a vias de fato. Aí é desnecessário, não tem lógica para isso aí, não. Então... Os torcedores foram até o desembarque da equipe do Flamengo, jogaram pipoca. O Diego, que foi um dos mais criticados, ele foi empurrado. Se não tem ali o segurança, ele seria agredido. Né? Então, é lógico, a gente condena esse tipo de atitude, porque isso não é torcedor, né, Barbosa? Não. O torcedor vai para o estádio torcer, né? Mas você acha que esse clima, né, fez com que os jogadores entrassem em campo mais ligado, mais vibrante para conseguir um resultado melhor? Eles têm que dar uma resposta, né? Eles são obrigados a dar uma resposta, porque os caras só fazem isso, ganham bem, eles vivem debaixo de médico, nutricionista, preparador físico, então eles não têm obrigatoriedade não de jogar bem toda a partida, ser 100%, mas pelo menos deixar o time em uma decadência, embora hoje tá líder da tabela, mas o futebol apresentado para a torcida não é aquilo. Pode dar algo mais. Então, por isso a cobrança.
E o próximo compromisso do Flamengo é pela Copa do Brasil, justamente contra a Ponte Preta aqui no Moisés Lucarelli, válido pelas oitavas de final da Copa do Brasil. É parada dura para a Ponte, né? É aquilo que eu falei para você, jogo é jogo. De repente a Ponte vai me ganha do Flamengo e aí a casa cai. Mas eu vou ficar aí num empatezinho, viu? Já vou adiantar para você. Você acha que jogando em casa, a Ponte Preta consegue ali um empate contra o Flamengo? Pelo futebol que vem apresentando agora, a Ponte, se não perder, empata. Outro jogo pela terceira rodada do Brasileirão foi entre a equipe do Paraná e o Sport Recife. Nós vamos mostrar os gols aí. O Paraná perdeu mais uma em casa. O Paraná, o Barbosa, é aquele clube que já podemos dizer que já está ali entre os rebaixados. Já dá aquela pinta de que vai cair para a Série B de 2019? Ah, tá cedo, né? Tá cedo? Tá cedo. O campeonato tá começando agora. Eu acho que é muito cedo para fazer esse tipo de previsão. Até mesmo porque só o São Paulo que não ganhou, né? Só o São Paulo que não ganhou no Paraná. Que é brincadeira, né? O único que não venceu o Paraná foi o São Paulo, infelizmente. Mas tá cedo ainda. O Paraná é um belo clube, um belo time. Eu acho que vai acrescentar ainda. O São Paulo venceu o Paraná. Na primeira rodada do Brasileirão, na primeira. Venceu. O Paraná, que está com 3 derrotas no Campeonato Brasileiro, precisa acordar. Está voltando para o Brasileirão. O Paraná, que é uma equipe de muita tradição, né? Revelou grandes craques do futebol nacional, mas infelizmente não começa bem. E o Sport, que não tem nada a ver com isso, conseguiu a sua primeira vitória jogando fora de casa. O que esperar também do Sport nesse Brasileiro, Barbosa? Sport pode fazer uma boa gol do ex-São Paulino ainda. Do Rogério. Do Rogério, gol do ex-São Paulino. Não, o Sport é aquele time, né? Ele conta muito com jogadores aí que tem de qualidade, que nem o que fez o gol. Me recordo o nome dele agora. Mas enfim, é uma equipe boa, não é uma equipe ruim não, cara. Outro jogo do Campeonato Brasileiro foi o do Fluminense contra a equipe do São Paulo. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. O Fluminense recebeu em casa a equipe do São Paulo. Nós estamos vendo aí os lances. O São Paulo saiu na frente, conseguiu abrir o placar. E essa equipe do Fluminense, nós já falamos aqui em outras vezes, mas eu fico admirado com o trabalho que o Abel faz à frente do Fluminense, porque só garoto, depois da saída do patrocinador principal da equipe do Fluminense, a questão salarial complicou muito, a questão salarial não, a questão de dinheiro dentro do clube piorou bastante, e o Abel ali com um monte de garoto consegue tornar essa equipe do Fluminense muito competitiva, né, Barbosa? Muito, até mesmo porque, posso falar qual é o segredo disso aí? Qual? Ele tem o clube na mão, ele tem o time na mão. O pessoal respeita muito ele, paizão, aquele técnico paizão, chama a garotada, olha, vamos lá, você tem futuro, vou te dar uma moral, vou te dar uma oportunidade. Tem o time na mão, é isso aí, a molecada faz pra onde corresponder. Que nem o centroavante. Não fez nada o jogo inteiro. A única oportunidade que fez... Pedro, né? Pedro, foi lá e gol. Agora o São Paulo contra a partida, eu vou te falar, cara, na boa. Eu não sei o que o Diego Souza foi fazendo dentro do campo, porque pergunta pra mim se o seu comentarista que falou o nome dele, se falou 1 ou 2 vezes, foi muito. Eu não dá para entender o Diego Souza no São Paulo. Não vem vivendo a boa fase que estava no esporte, né, Barbosa? Volto a repetir, ele não é centroavante nato, ele é um meia atacante. Eu não sei por que o técnico está botando numa posição que não é dele. Jusilei, pelo amor de Deus, o que o Jusilei está fazendo no São Paulo? Errou passe de meio metro, 2 bolas perdidas, quase gol do Fluminense. É um absurdo, o cara só faz isso. Aí a torcida chia, o que vai acontecer? Os caras não entendem, os caras não acham que a gente... Não é. Pô, o cara só faz isso, errar um passe de meio metro. O Jusilei errou 2, 3. O Diego Souza, o cara ficou parado andando em campo. É complicado isso aí, cara. O São Paulo tem que rever alguns conceitos aí, porque senão vai cair. Vai lá para baixo na tabela e acaba caindo. O Aguirre, podemos dizer que ele ainda está um pouco tranquilo no cargo, né? O Aguirre não ameaça cair nesse início de Brasileirão, né? Não. Difícil, né? Não, eu acredito que, que nem eu acabei de falar, tá cedo ainda para isso. Até porque, Barbosa, mesmo sendo
a equipe do São Paulo superior do Fluminense, um empate fora de casa não chega a ser um mau negócio. Dadas as circunstâncias, por ter saído na frente, poderia ter conseguido a vitória, mas não é um resultado tão ruim assim também, né? Com certeza, é que nem eu falo, se empata fora e ganha em casa, ótimo. Que nem teve a oportunidade de fazer o segundo gol. Contra a partida também, o Fluminense perdeu de fazer 2, 3 gols. Então foi um jogo muito parelho, foi muito bom o jogo. Agora, não dá para entender. Não dá. O São Paulo tem um apagão. No segundo tempo parece ser um apagão. É impressionante. Vamos também ressaltar aqui a defesa que o goleiro do Fluminense fez, né, o Júlio César, que consequentemente teria sido feito o segundo gol. Mas não dá para entender. O São Paulo dá uma apagada que aí vira, os caras batem cabeça e fica todo mundo perdido. É mais perdido que Surimbingo. Não dá para entender. Barbosa, mas o que acontece com os clubes, com os atletas que, pegando o exemplo do Flamengo, depois que teve a pressão da torcida, você mencionou, os jogadores precisam dar uma resposta para a torcida, né? Aí o jogador vai e corre atrás da bola, come grama se for necessário. Por que eles não antecipam, antes de vir essa cobrança, de vir os maus resultados, por que eles não conseguem ter o mesmo rendimento antes de ter esse, vamos dizer assim, esse sufoco, né? Eu percebo isso também dentro, por exemplo, de um jogo em que a equipe está perdendo e precisa de um gol e ela começa a criar um monte de situações de gols, apertar a equipe adversária no finalzinho, faltando ali 5 minutos para acabar o jogo, né? Por que não fez isso antes, com mais tempo? O que acontece com o jogador que às vezes não se antecipa para evitar, às vezes, esse tipo de situação, né? Wellington, vou te falar uma coisa. Isso daí tem duas linhas. Primeiro, o jogador acha que pelo fato do clube estar na tabela está bem, pelo fato do Brasileirão estar começando, segunda ou terceira rodada. Então, estão começando a criar um vínculo maior com os próprios parceiros de posição. Não está aquele time assim que nem antigamente se falava e alguns clubes, São Paulo, Santos, Palmeiras, Corinthians, um olhava para o outro e já sabia onde ia botar a bola. Então é complicado, a convivência deles, o dia a dia. Então tem vários aspectos aí. Agora, precisa deixar chegar nesse ponto, a torcida ir cobrar, jogar pipoca ou tentar agressão? Aí eles têm que acordar. Ou acorda, ou apanha, ou o técnico saca do jogo. Alguma coisa tem que ser feita. Só que eles têm que dar uma resposta. Tem que dar. Agora, quanto eu deixar chegar nessa situação, não cabe nem a eles. Talvez eles estejam meio acomodados, vamos dizer assim. Eles não podem até não estar percebendo. Está começando o Brasileirão, estamos em sexto, sétimo, tá bom. Está pensando errado. Porque um jogo, dois, que um time perde hoje, faz diferença depois. E muito grande. Frisando aqui que a gente é sempre contra, né, Barbosa, a violência, qualquer tipo de violência, mas é muito curioso isso. A torcida vai, pressiona, às vezes quando não é num desembarque, é no CT de treinamento, e no jogo seguinte parece que a equipe dá uma resposta, reage, fica mais acordada. E a minha dúvida é justamente essa: por que não se antecipa? Por que não acorda antes de ter essa pressão, de ter esse momento aí com a torcida? Poderia correr um pouco mais antes de chegar nesse ponto, mas, né? É que nem às vezes a bronca da torcida é os resultados negativos. Entendeu? O Flamengo está disputando 2 competições, 3. Certo? Perde, empata, ganha. Perde, empata, ganha. Uma hora a torcida fica de saco cheio. Por que joga um jogo bem e o outro perde? Ganha um, perde 2. Então a torcida, na visão da torcida, e não é só a torcida do Flamengo, isso aí é geral. Vamos pegar lá atrás, lá, o Palmeiras, aquele timão que tinha antigamente, Paulo Nunes, precisou até mudar. Paulo Nunes precisou mudar de São Paulo, porque foi ameaçado, quase espancaram ele, entendeu? O próprio Corinthians, São Paulo também, pressão agora há pouco tempo. Então a torcida quer um futebol, quer resultado. Justamente, a torcida quer que o jogador corra, né? Que corra, eles ganham bem e só fazem isso. Não é que nem antigamente que tinha atletas, né, até onde eu lembre, o jogador saía de campo, tinha que trabalhar ainda. Trabalhava de manhã, o jogo era à noite, ia para o jogo e jogava, ganhava, comia grama, ralava canela e ganhava. Se dedicava. Então a bronca da torcida é essa daí. O cara só faz isso e não corre. Até porque a torcida falando ainda do Flamengo, no desembarque, teve alguns jogadores do Flamengo que foram elogiados, não jogaram pipoca, não empurraram, como o caso do Cuejá, do outro atacante do Flamengo,
também me fugiu o nome dele agora, que é uma das promessas do Flamengo. A torcida não criticou eles, incentivaram, bateram palma. Então, alguns jogadores que estão ali realmente correspondendo, suando a camisa, a torcida vê de fora, que o jogador não está conseguindo, mas ele pelo menos está tentando, né? Talvez eles pegaram o Diego, sim, para Cristo, vamos dizer, pelo fato de ele ter a obrigatoriedade de armar, né, jogadas para o centroavante, né? O atacante é o Paquetá. Exatamente. Paquetá. A torcida gosta muito do Paquetá justamente pela raça, pela dedicação. Pode ser esse o motivo que pegaram o Diego para Cristo. Porque, né, tá deixando de armar, tá deixando de fazer o time andar, vamos dizer assim. Pessoal, nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco nós voltamos para falar do Palmeiras, um jogo foi 0-0, mas tivemos 3 gols anulados, Barbosa. E falar do Corinthians, mais uma polêmica envolvendo a equipe do Corinthians. Você vai ver os lances desse jogo entre o Atlético Mineiro e o Corinthians daqui a pouquinho. Por isso, fica ligadinho aí que daqui a pouco nós estamos de volta com RPTV Esportes. SC Design, empresa sólida no mercado, é reconhecida pelos clientes pela qualidade, uma das melhores do ramo, industrialização dos mais lindos móveis para todos os ambientes e atuando também na distribuição de materiais. Orçamento sem compromisso. Rua do Raion, 86, Jardim Esmeralda, Santa Bárbara do Oeste. Telefone 3626-1413, 3457-2028. SC Design. Olá, tudo bem com você? Eu sou a Priscila Mello e quero te fazer um convite. Você quer fazer parte da família da RPTV? Aqui no canal 8 da NET? Então venha fazer parte do departamento comercial da nossa empresa. Isso mesmo, ligue agora, 3408-6464 ou 994-67-2500. Venha você também. Que bacana, rapaz. Pensei que não íamos fechar esse contrato nunca, rapaz. É isso aí, pessoal. Que legal. Acabei de fechar um contrato bacana aqui na RPTV com o programa Riso News, fazendo muita pegadinha, muita informação bacana, artista, tem tanta coisa legal. Eu tava preocupada, como demorou pra pensar isso? Argentim Palace Hotel. Somos uma empresa hoteleira que oferece atendimento personalizado aos clientes, reunindo conforto, requinte, modernidade e segurança. Suítes bem equipadas, quartos conjugados, apartamento térreo adaptado para portadores de necessidades especiais, completo café da manhã, finais de semanas com tarifas diferenciadas. Avenida da Saúde 561, Nossa Senhora de Fátima, Americana. Telefone 19-3621-7820 ou 3621-7833. www.argentimpalacehotel.com.br. Pesqueiro Feltrin, há mais de 5 anos com as melhores opções da nossa região. Almoço todos os dias, das 11 às 14 horas, inclusive nos feriados. E toda segunda, jantar com muita moda de viola. E a mais completa culinária caipira está aqui. Tá nervoso? Vem pescar. Tá tranquilo? Aqui é o seu lugar. Pensou em pneus, pensou em Impacto Prime aqui na cidade americana, esperando por você. Então você que é de Americana e toda a região, chegou o momento de você cuidar muito bem do seu automóvel aqui na Impacto Prime. Fica aqui na rua Gonçalves Dias, ao lado da Diamond. Quer saber mais? Qualificação é aqui. Chegou o momento de trazer o seu carro. Impacto Prime. Estamos de volta aqui na programação da RPTV, RPTV Esportes. Nós vamos falar de 2 jogos que terminaram em 0-0.
O Bahia empatou em casa com o Atlético Paranaense e o Inter de Porto Alegre, jogando em casa também, recebeu a equipe do Cruzeiro e também ficou no 0 a 0. Outro jogo que foi 0 a 0 foi entre o Palmeiras e a Chapecoense. Porém, Barbosa, foi 0 a 0, mas teve 3 gols anulados. Nós vamos ver aí esses lances. O primeiro, essa enfiada de bola do Lucas Lima para o Borja. Quando tá valendo, às vezes ele deixa passar, né? Mas quando não vale, ele põe para o fundo da rede. Tava um pouco adiantado no lance, né, Barbosa? Tava adiantado, sim. Aí nós temos o gol da Chapecoense. Também estava na hora do desvio. E esse último gol foi muito reclamado. No finalzinho do jogo, praticamente um dos últimos lances, o Antônio Carlos, né? Muito criticado Antônio Carlos, fez o gol que daria a vitória para a equipe do Palmeiras. Porém, o juiz, ele apitou e marcou o impedimento de forma equivocada. Da minha opinião, os 3 foi corretíssimo o impedimento. Você achou que o último não tava? Não tava lá. Não tava. Esse aí é o gol da Chapecoense. Mas você acha que o gol do Antônio Carlos, ele estava impedido? Tava impedido? Tava. Nós estamos vendo aí o lance. Olha lá. Ali dentro da área parece ter um jogador da... Não, lá atrás, olha lá. Exatamente. Muita reclamação por parte do Palmeiras, que ficou no 0 a 0 contra a Chapecoense, jogando em casa, né, Barbosa? Precisava ganhar da Chapecoense para ficar melhor posicionado ali na classificação. Daria uma tranquilidade, né? Daria uma tranquilidade, até mesmo porque dentro de casa... E a torcida que lotou o Allianz Arena para esse jogo, porque a torcida esperava uma boa atuação da equipe do Palmeiras, assim como foi contra a equipe do Boca Juniors, né? É aquilo que eu falei agora há pouco. Se o Palmeiras tropeçar no próximo jogo, na próxima rodada, a torcida vai cobrar. Porque dentro de casa não ganhou. Joga fora. Perde, o que vai acontecer? Vai ter pressão. Então é complicado isso aí. Se não fizer a lição de casa dentro de casa, dentro do seu território, Wellington, é complicado, cara. Vem pressão, a torcida vai cobrar, pode ser quem for, vai cobrar. Já vi isso aí acontecer com o Dudu, não comemorou o gol, porque não comemorou. Então, são coisas que o pessoal fica atento, a torcida fica atenta. Então tem que fazer por onde, dentro de casa tem que ganhar, de um jeito ou do outro tem que ganhar. Barbosa, e por que as equipes oscilam tanto, né? Falando principalmente aí do Palmeiras e do Flamengo, que são as equipes que têm o maior investimento no brasileiro, né? No cenário nacional, as equipes que mais injetam dinheiro no seu plantel. Por que oscila tanto? É aquilo que eu já comentei aqui. Nem sempre as coisas dão certo. Futebol existe isso aí também. Chuta, a bola não entra. De repente se faz um cruzamento, uma bola displicente, bate no zagueiro, entra contra. Então é dia, não adianta. Infelizmente existe isso daí. O Palmeiras não fez um jogo bom, na minha opinião, não fez um jogo bom, como fez pela Libertadores. O cansaço está começando a aparecer em alguns atletas. Isso aí é fato, entendeu? Então é assim, não precisava ganhar, mas não ganhou. Por quê? Alguma coisa aconteceu, não desempenhou aquele papel, aquele futebol que eles vinham apresentando. Você sentiu que o desgaste físico na equipe do Palmeiras já começou a aparecer? Já começou a aparecer, não só no Palmeiras. Corinthians também, entendeu? Então, haja vista no próprio Grêmio, porque o Renato colocou um time totalmente diferente do titular. Tá poupando o jogador. É isso, acontece, é ser humano. Que nem eu falei no programa passado, é ser humano. Musculatura estoura. Entendeu? Então é complicado. Não tem você falar, tem obrigatoriedade de ganhar? Tem. Só que tem dia que não tem como ganhar, porque não dá certo. E o Palmeiras, que na sequência tem uma parada duríssima, né, pela fase de grupos da Taça Libertadores, vai até o Peru enfrentar o Allianz Lima e precisa, né, apesar que o Palmeiras já está classificado. Já está classificado. Nessa hora, Barbosa... Mas não pode acomodar. Pegando o gancho no que você comentou do desgaste, do cansaço, o Palmeiras ele já está classificado para a próxima fase da Libertadores. É hora do Roger ser inteligente e poupar os jogadores ou não? Ir até o Peru, garantir a vitória e ficar ali na primeira colocação. Qual a melhor estratégia? Eu acho que ele vai poupar alguns titulares aí. Caso Dudu, Felipe Melo. Eu acho que ele tem que poupar e se ele for um cara que está priorizando a Libertadores também, não só o brasileiro.
Mas se ele fizer o que o Renato Gaúcho fez, eu sou favorável a isso daí. Porque o Palmeiras ocupa a primeira colocação do grupo com 10 pontos, mas está seguindo do Júnior Barranquilla, que tem 6. Então, matematicamente, se o Palmeiras não tiver um bom desempenho, ele pode ficar na segunda colocação, que tem uma diferença para a próxima fase, né? Então, nessa hora, você acha que é melhor tirar um pouco o pé? Eu acredito que sim. É também porque se caso der um empate lá, é um mega resultado. Vai que a equipe reserva aí, de repente, entra e ganha. Ou empata. Tá ótimo. Entendeu? Então tem que procurar meios e formas para não deixar cair na tabela, não se prejudicar, mas sim poupar alguns jogadores principais do elenco. E Barbosa, agora nós vamos falar do jogo entre Atlético Mineiro e Corinthians. O que acontece lá no Parque São Jorge? Mais uma polêmica envolvendo a equipe do Corinthians. Nós estamos vendo aí o gol do Roger Guedes marcado, abrindo o placar para a equipe do Atlético Mineiro e o único gol da partida. Muita reclamação da parte dos corintianos, Barbosa, nesse lance em dois momentos. Primeiro, reclamaram que a bola saiu ali, o quarto árbitro está muito próximo do lance e na sequência da jogada o Roger Guedes faz o gol, mas ele passa de caminhão em cima do lateral direito do Corinthians, né? Você acha que foi falta, Barbosa? Não foi não. Não foi não. Eu vou ser bem realista com você. Que me perdoe os corintianos aí, com todo respeito, mas é estranho, Wellington. Terceiro jogo com o Corinthians sem problema com a arbitragem. Marca gol e volta atrás, contra o favorável time adversário. É estranho isso aí, vamos desculpar, gente. Aí nós estamos vendo o lance polêmico também da partida, onde o juiz, ele assinala o gol, né? Primeiro ele assinalou o gol, ele correu para o meio de campo, bandeirinha, enfim. E depois ele volta atrás de mais de 1 minuto e meio. Então, né? Por quê? A bola sendo que o árbitro da linha do lateral do campo atrás do gol, quem viu foi ele, não foi nem o árbitro. Aí nós já estamos mostrando quando o juiz volta atrás, mas antes ele apita, ele vai pro Dá uma olhada na posição do juiz. Você acha que ele tinha condições de ver se a bola pegou na mão do Ricardo Oliveira ou não? Não tinha. Não dava. Ele deu o gol na concepção de falou, não foi nada, foi gol. Tanto é que ele deu o gol. Aí depois de um tempo o juiz do fundo alertou ele. Não foi, pegou na mão do Ricardo Oliveira, ou seja, não foi nem o Ricardo Oliveira, foi bola na mão. Exatamente. Não foi mão na bola. É que ali o jogador não tem nenhuma intenção, Não tem. Eu acho que foi gol legítimo, gol, entendeu? E o próprio Ricardo Oliveira, ele falou que se ele tivesse a intenção de levar a mão à bola, ele empurraria a bola para o fundo do gol, Com certeza, né? Lógico. Ele não ia tentar, de repente, pôr a mão na bola de graça. Mas é estranho. Terceiro jogo, terceira confusão com arbitragem, sabe, em voltar atrás. Ainda é assim, o Atlético ganhou, mas se perde. Exatamente. E se empata o jogo. Tem alguma coisa acontecendo, tem alguma coisa estranha aí, não sei, de repente, alguma coisa interna ou externa, alguma, sei lá. Não vou deixar no ar aí para vocês resolver aí o que acontece, porque é estranho. E é muito esquisito, o Barbosa, porque o tempo, né, que leva. No jogo do Palmeiras foi aquela confusão generalizada de 8 minutos, mas no jogo de ontem também, ali nós já na repetição a gente mostra já a parte final, quando o juiz volta atrás, mas tem um tempo muito grande entre o momento que ele marca o gol, em que ele assinala o gol, e o momento que ele volta atrás. Temos aí quase 2 minutos, né? Agora, por que isso daí? Porque o juiz que estava atrás do gol também ficou na dúvida se foi mão ou não. Então, mas hoje os árbitros, Barbosa, eles têm a escuta, né, que eles utilizam, então eles têm uma comunicação muito rápida entre eles. Por que demora tanto? Então. Por que levou quase 2 minutos para voltar atrás do lance? É dúvida deles mesmo. Eles ficaram na dúvida, eles ficam na dúvida. Um fica esperando tu falar, foi, não foi, o que você acha? É dúvida deles. Não é pela demora em si, é porque eles também ficam na dúvida. Entendeu? Você acha ali que o que aconteceu é que eles ficaram confusos, sem ficaram saber o que estava acontecendo? Porque o juiz não tinha a visão do Ricardo Oliveira. E o juiz atrás do gol, ele também tinha muita gente cobrindo ele. Porém, o que ele viu o movimento do braço do Ricardo Oliveira, ele ficou na dúvida se pegou ou não, tanto é que a demora. A demora é o resultado do quê? Dúvida. Fato que o Atlético Mineiro, mesmo com esse erro da arbitragem, conseguiu a vitória, conseguiu o gol no final.
e garantiu os 3 pontos. Nós vamos colocar aí a classificação do Campeonato Brasileiro após essa terceira rodada. Na primeira colocação, a equipe do Flamengo, com 7 pontos, seguido do Corinthians e Atlético Mineiro com 6. O Atlético Paranaense, Botafogo e São Paulo e Palmeiras com 5 pontos. Vasco da Gama, Internacional, Fluminense, Grêmio, Bahia e o Sport Recife também com 4 pontos. O América Mineiro com 3, assim como o Santos, e a Chapecoense com 2. Na zona de rebaixamento, nós temos o Vitória, Cruzeiro, Ceará e o Paraná. Essa aí é a classificação do Brasileirão. É lógico que nós estamos bem no começo, bem no início, ainda tem muita bola para rolar, muita coisa para acontecer, mas como nós já dissemos aqui, né, Barbosa? Lá no finalzinho, esses 2, 3 pontinhos sempre fazem muita diferença, né? Muita diferença. E vou te falar outra coisa, vou adiantar aqui para vocês, hein? Ouvintes, pessoal que gosta de futebol. Depois da Copa vai ser outro campeonato brasileiro. Depois da Copa, outro campeonato? Vai ser diferente. Você vai ver o que vai acontecer depois da Copa. Porque os clubes param, perdem aquele embalo. Você vai ver, depois da Copa a gente conversa. Pessoal, RPTV Esportes está chegando ao fim. Barbosa, eu queria agradecer muito a tua presença, comentando aqui essa rodada junto conosco. Imagina, eu que agradeço mais uma vez a oportunidade e estamos aí. Estamos no véspera do feriado aí, né? Bom feriado para vocês, os ouvintes da RPTV aí, um abraço a todos. Valeu, pessoal. Até a próxima. RPTV Esportes está chegando ao fim.